Olá, galera! Cheguei com mais um vídeo simples aí, mas pra gente falar um pouco mais do amor de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Rei dos Reis. Queridos, aqui é Liz Souza, né? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo e eu resolvi fazer esse vídeo depois de uma situação que eu vi ontem e me impactou demais, e uma situação que eu também tive o desprazer de ouvir hoje também. Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre identidade. Eu tenho percebido que o que está afastando a gente do Senhor, dos propósitos do Senhor, é exatamente identidade. Crise de identidade. Não vou dizer nem crise existencial. Eu acho que é crise de identidade, realmente. A gente está perdendo foco, a gente está perdendo a direção, mas nada que já não estivesse escrito na palavra do Senhor, né? Tudo já estava revelado dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, mas a palavra de Deus diz para a gente não se conformar, porque muitas das vezes as pessoas, nós cristãos, falamos assim: ah, já está escrito mesmo, tudo isso já tinha que acontecer, então deixa estar. Mas a própria palavra, a mesma palavra que diz, que revela o que vai acontecer nos últimos tempos, também diz para que você não se conforme. E eu realmente não tenho me conformado nos últimos dias. Claro que todos nós cristãos passamos por um processo, né? Eu também estou no meu processo de tratamento de caráter, de tratamento de forma de agir, pensar como Cristo, em Cristo, mas a partir do momento que vai havendo uma evolução de dentro para fora, vai havendo uma transformação de caráter, vai havendo um cuidado, um zelo pela palavra, uma vontade a cada dia de vivenciar a palavra de Deus, de experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, do Senhor, conforme você vai aprendendo a cada dia de verdade, porque eu tive muito tempo, né, não nasci no Evangelho, mas tive muito tempo, já tem uns 6 anos praticamente, ou 7, que eu tô no Evangelho, e eu pensava que eu sabia de alguma coisa. O interessante é que de um ano para cá eu vi que meus pensamentos estavam distorcidos, a visão estava errada. Eu falei, gente, que não imaginava, mas isso é um outro processo. Mas eu percebi que ao longo do caminho, eu percebi que eu tinha uma dificuldade. Às vezes eu falava assim, não, eu sou isso, eu penso isso, eu sou assim. E tinha momentos que eu falava assim, não, eu acho que eu não sou isso não. Será que eu sou isso mesmo? Eu ficava me questionando mesmo, sabe? Conversando eu mesma e Deus. E até que o Senhor veio me confrontando em algumas coisas. E realmente o cristão, ele perece, na verdade, pela falta de conhecimento, mas esse conhecimento está falando de relacionamento com a palavra, relacionamento com o verdadeiro Deus, e não do Deus que de repente se prega de maneira incorreta, né, de maneira impiedosa, de maneira usurpadora. Esse não é o Deus que nós servimos. E hoje o tema é identidade, mas eu tô entendendo, tô estudando ainda, mas eu queria partilhar um pouco com vocês que eu percebi que identidade em Cristo tem a ver com amor, né? Amor e identidade precisam andar juntos, coladinhos, lado a lado. E é interessante que o Senhor, ele nos criou, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Todos nós sabemos disso. Não somos iguais ao Senhor, nem idênticos ao Senhor, mas somos semelhantes. Então possuímos algumas características do nosso Deus. E isso é importantíssimo, porque ele nos escolheu para isso. Cara, assim, eu fico às vezes pensando, Senhor, tu é muito doido, porque o Senhor nos escolheu para isso. A gente nem merece. A gente pecou, a gente não acreditou, a gente, sabe, vive errando. E o Senhor, mesmo assim, ele sabendo de tudo isso, ele escolheu, ele apostou na gente, tá entendendo? Ele acreditou, ele acredita que você e eu somos capazes. Então ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, ele quis um ser semelhante a ele, né? Ainda que
pecamos, né, contra o Senhor, através de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. E essa é a parte mais bonita, mais bela de doação, de identidade do Evangelho. Primeiro, eu entendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele se identificou conosco para ter uma relação conosco. Quando você se identifica, fica fácil a relação. E o Senhor se identificou com a criatura, conosco, né? Se identificou para ele ser pai e nós nos tornarmos filhos, nós nos tornarmos além de criatura. Então, quando nós pecamos, e tem todo um processo, né, diante da queda, mas através de Jesus nós fomos reconciliados ao amor de Deus, né? A todas as promessas do Senhor, a vontade que o Senhor tinha de primeira para nós. Nós fomos conduzidos novamente com a promessa da vida eterna que tinha sido quebrada, a morte já era absoluta e juízo praticamente final, mas Jesus mudou a nossa história, né? Tem até um louvor que diz, né, Jesus, eu sou péssima em cantar, mas Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Então, Jesus ele veio para mudar a nossa história, para mudar um quadro que estava corrompido e restaurar. Mas ele se identificou. E eu entendo que identificação e amor andam juntos. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha obrigação de morrer nem por mim, nem por você, nem pelo povo que ele escolheu, que foi os judeus, na cruz do madeiro, passar pela morte. Ele não tinha nenhuma necessidade disso. E ele fez isso porque, primeiro, porque ele se identificou. E segundo, porque ele nos amou. A palavra de Deus diz, e hoje foi até a palavra do dia na nossa fanpage, né, Liz Souza, a palavra do dia foi: Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou o seu unigênito para morrer por nós, né, para não que nós pereçamos, mas que tivéssemos vida e vida com abundância, vida eterna. É um texto muito conhecido, que é João 3,16, mas eu comecei a parar para prestar atenção nisso. Poxa, Deus, ele nos amou de maneira tal que Jesus se doou por nós, se doou para morrer. Ele se abdicou da glória, momentaneamente que seja, mas ele abdicou da glória por amor a você, para te dar esperança, para te dar novidade de vida, sabe? E as pessoas hoje estão num processo que, quando se fala em amor, entende que é um amor individual, entenda que é um amor pessoal. E aí Jesus fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. E hoje é um mandamento que está menos sendo cumprido. E um fariseu, quando chega, pergunta para o Senhor qual é o primeiro mandamento, e Jesus diz: o primeiro mandamento é amar o teu Deus de todo o teu coração, né? Com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo, que está totalmente ligado ao primeiro, ou seja, o amor é a base do primeiro e segundo mandamento. E para você amar ao próximo, você precisa amar a Deus, porque o próximo é semelhança de Deus. Se você não ama o teu próximo, você não tem como amar ao Senhor, porque o próximo é semelhante ao Deus que você diz que serve. Então a gente precisa entender quem nós somos em Cristo, o porquê estamos aqui em Cristo, né? O que ele fez por nós. Eu acho que fica mais fácil de compreender a grandiosidade que o Senhor fez por nós. E ele se doou. Identidade é quando a gente se doa pelo nosso próximo. A gente perde coisas pelo próximo, nem que seja momentaneamente, porque Jesus momentaneamente perdeu a sua glória, né, para poder se fazer carne como nós, porque ele era o único sacrifício vivo e imaculado que a preço de sangue nos compraria, ou ninguém poderia fazer isso por nós. E muitas das vezes nós não queremos mais pagar preço por ninguém, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus fala que sejam meus imitadores. Imitar Jesus não é ir para a cruz, literalmente falando, vai lá e se prega e se martiriza. Muitas pessoas equivocadamente acabam fazendo isso em outras religiões, mas a ideia é: carregue a cruz com Cristo. Você também tem que tomar a sua cruz. E a sua cruz, muitas das vezes, é se doar pelo outro. É você abandonar um pouco o que você tem e doar para o próximo. É doar atenção, doar carinho, é doar até mesmo
Aí a gente fala de bens materiais, sim, doar um alimento. Hoje, infelizmente, o evangelho está deturpado. A gente está pensando em primeiro eu, depois eu e segundo eu. Quando você precisa resolver um problema ou até pagar uma conta e alguém, honestamente, se você pedir discernimento ao Senhor de espírito, Ele vai te mostrar aquele que está de pilantragem e aquele que realmente está de necessidade. Infelizmente, as pessoas não consultam mais a Deus e por isso caem muitos laços, caem laços de pessoas enganosas, porque Deus, Ele te dá o discernimento. Então, muitas das vezes você, não, vou ajudar fulano, eu vou ficar sem fazer o meu. Não, queridos. Evangelho é doação. Eu, quando falo amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele não está falando para você amar você primeiro, segundo você, terceiro eu, terceiro você, e quando sobrar você dá um pouquinho pro outro. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. E quando a gente fala de egocentrismo, a gente está falando que você é o ego, né? Você é o primeiro, tem que ser você, tudo para você. Isso está totalmente oposto e contrário do evangelho. Ontem eu vivi uma experiência que eu voltei para casa frustrada, porque a gente tem mania né? Eu me identifico com Cristo, eu sou de Cristo, eu prego, eu faço, eu aconteço, né? Isso me confrontou. E até agora mesmo que eu tenho sido convidada a pregar algumas igrejas, ministrando a palavra, né? Porque essa é a ideia, mas eu faço com o Espírito em verdade. Mas ontem eu estava em Niterói com uma prima minha chamada Ana Carolina, e a gente estava lá, né? E a gente estava perto do Beimarte ali. E tiramos uma foto. Tiramos uma foto com o mar ali, né? Tal. Aí veio uma menina. Queridos, assim, veio uma menina até a gente. Um short curto, com a polpa do bumbum toda de fora. Mas você via que ela estava totalmente doida. Não era negra, não, era uma menina branca, cabelo liso, uma menina bonita. Não, porque quando fala assim, fala, é pedinte, já pensa logo que é negro. Não é não. Era uma menina branca, cabelo liso, mas toda igual a uma prostituta mesmo. E ela virou pra gente, me parou e falou, moça, tem cigarro? Eu falei, não, não tenho não, querida. E isso ela foi pedindo para todo mundo que ela passava. Ela andava rebolando e perguntava, moça, tem cigarro? Moça, tem cigarro? Para qualquer pessoa que passasse. Gente, eu fiquei aquilo, eu falei, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. Ela não precisava de cigarro não, queridos, ela precisava de ajuda. E eu virei para minha prima e falei assim, Carol, tô frustrada. Ela, por quê, tia? Ela é minha prima, mas ela me chama de tia por causa da idade, né? Aí eu falei assim, Carol, isso é o verdadeiro evangelho. Eu poderia ter falado do amor de Deus para ela, mesmo que ela não quisesse, mas era o meu papel como igreja. Ali eu teria que ter falado para ela, né? Assim como os discípulos fizeram na porta do templo. Ah, tem esmola para me dar? Não, esmola eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu deveria te falar, eu não tenho cigarro, mas o que eu tenho eu te dou de graça. O que eu recebi de graça eu te dou de graça. Minha amada, eu vou orar por você, porque você está nessa condição e sabe